Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nós vamos estudar nessa aula um modelo de cumprimento de sentença que o outro código silenciava a respeito, né? Que é o cumprimento de sentença que contempla a obrigação de pagar quantia, mas essa obrigação ela é imposta à fazenda pública, né? Aos entes públicos. Então, na verdade, a gente sabe que a execução contra a fazenda pública, o outro código, na verdade, até falava poucos artigos, não é que não tratava do assunto, é que não tratava da forma como o novo código trata, ou seja, o código ele desce minúcias, né, as minúcias do procedimento. A gente sabe que, via de regra, as condenações que são impostas ao ente público, elas são cumpridas por meio de um procedimento específico que está na própria Constituição, artigo 100 da Constituição, que trata dos precatórios, né? Aqueles precatórios que são expedidos, que são reconhecimentos de dívida, e como toda despesa pública, para ser realizada, ela depende de previsão orçamentária, ou seja, eu tenho que na lei orçamentária eu tenho uma rubrica específica de pagamento de precatórios, de quitação de precatórios, ou seja, na hora de votar o orçamento, uma quantidade de recursos públicos, de receita pública, será alocada nessa rubrica e vai ser empregada essa quantidade de recursos públicos, ou esses recursos serão empregados com a finalidade de quitar os precatórios. Claro que a gente não consegue quitar, porque à medida que você vai pagando o precatório, você vai tendo novas condenações, e isso é uma bola de neve, né? Então, até a gente teve aí uma inovação há pouco tempo atrás, no que diz respeito à chamada requisição de pequeno valor, né, a RPV, que em causas, por exemplo, acontece muito no Juizado Especial Federal, aquelas causas da competência do Juizado Especial Federal, até 60 salários mínimos, ali você consegue que seja expedida essa requisição de pequeno valor. Então, até um determinado valor, a lei autoriza o ente público a fazer o pagamento em espécie. Então, isso já está previsto em lei, porque a despesa pública tem que estar prevista em lei. Vindo a condenação, tem ali no orçamento já uma quantidade de recursos alocados para fazer pagamentos nessa RPV. Agora, valores maiores, aí você tem que ir para o precatório, tem uma fila, uma lista, né, uma ordem que você vai se encaixar ali no final da fila. Na verdade, são duas listas, uma de créditos de natureza alimentar, que aí tem prioridade sobre todos os outros créditos, e à medida que acabou o orçamento desse ano, você ainda não foi contemplado, você vai ficar para o ano seguinte, tá? Mas existe todo um procedimento para a gente chegar até nesse momento em que é expedido o precatório. Então, é isso que a gente vai começar a tratar, aliás, a gente vai tratar nessa aula. Então, vamos olhar aqui para o material, dois artigos que regulam o cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia, né, que é movido esse procedimento contra a fazenda pública. Então, a obrigação foi imposta à fazenda pública e o cumprimento de sentença vai ser movido contra a fazenda pública. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Foi condenada a fazenda pública, aí vocês sabem que eu não posso, acima de um determinado valor, eu não posso sequer mover a execução provisória, porque vai existir o reexame necessário, né? Então, que é uma condição de eficácia de sentença. Então, depois que for decidido a remessa obrigatória, a remessa de ofício, o reexame necessário, aí sim eu já posso até postular o cumprimento provisório. Antes não pode. Mas, de qualquer modo, o que vai acontecer? O exequente vai apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Tranquilo. O que tem que ter no demonstrativo e nesse requerimento? O de sempre. Nome completo, né? Número de inscrição no CPF e o CNPJ do exequente, o índice de correção monetária que foi adotado, os juros aplicados, as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária que foram utilizados. Então, isso aqui está dentro ali do que a gente já viu no cumprimento de sentença que contempla a obrigação de pagar a quantia, ali o geral, do 523, tá? Também tinha lá periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados, ok? Então, esse requerimento segue a mesma linha, né?
da outra obrigação de pagar a quantia. Até aqui não tem diferença. Como eu disse para vocês, a diferença principal vai ser na hora de você forçar ao pagamento, porque aqui eu não tenho como por exemplo, impor multa, eu não posso começar a criar despesa para o ente público, porque a despesa do ente público tem que ser criada por lei, tem que ter previsão orçamentária. Eu também não posso penhorar bens públicos, porque, em regra, os bens públicos são impenhoráveis, né? Existem bens públicos penhoráveis? Existem. Depende também de quem é o sujeito público aí que eu estou me referindo, tá? Mas quando eu falo fazenda pública, eu estou me referindo aos entes da administração direta e alguns entes da administração indireta. Eu não posso colocar nesse bolo, por exemplo, a sociedade de economia mista. Então, vamos lá. Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, né? É óbvio, porque se eu tenho vários exequentes, cada um é titular de um crédito, cada um tem que apresentar o seu demonstrativo, tá? E aqui o código está reconhecendo a possibilidade de formação de litisconsórcio facultativo, nas hipóteses lá, salvo engano, do artigo 113 do novo CPC, ok? E aí o código também já deixa bem claro, ó, a multa prevista pelo não pagamento no prazo não se aplica à fazenda pública, tá? Aquela multa de 10%, quando não há o pagamento no prazo de 15 dias, não se aplica à fazenda pública. Então, você dá entrada no requerimento, o que vai acontecer? A fazenda pública, então vamos supor que você está processando a União, ganhou, né? E aí essa decisão já até transitou em julgado. Você entra com o requerimento, faz ali apresenta a sua planilha, explica tudo direitinho, e aí o juiz vai intimar a União, no meu exemplo, na pessoa do seu representante judicial. Quem é o representante judicial da União? Está lá no artigo 75, inciso 1º, é o advogado da União, né? Então vai intimar na pessoa do advogado-geral da União ou de quem, ou vai intimar na pessoa de quem foi pelo advogado-geral da União designado para receber essas intimações. E a intimação, ela é pessoal. A gente teve uma aula sobre advocacia pública, né? E a gente viu que a intimação deles é pessoal e se faz de uma dessas três formas. Ou mediante carga, ou seja, o advogado público vai lá no cartório e faz carga dos autos, leva os autos com ele. Ou o advogado público está lá no seu órgão e recebe do Poder Judiciário os autos, então isso aí é o que a gente chama de remessa, e vai ter também por meio eletrônico, né, quando a gente está ali no processo eletrônico, tá? E aí então vai haver essa intimação para que no prazo de 30 dias, não são 15 dias, tá? E aí a gente pode até pensar o seguinte, o prazo da impugnação, lá na obrigação de pagar a quantia certa, na obrigação de pagar a quantia certa do 523, é um prazo de 15 dias, não é? Mas a advocacia pública, assim como o Ministério Público, assim como a Defensoria Pública, eles têm prazo em dobro para tudo. E como eles têm prazo em dobro para tudo, a gente falou isso na aula da advocacia pública, natural que o prazo de impugnação seja de 30 dias. Só tem que tomar um cuidado com uma coisa aqui, ó. Mas lá no artigo fala que o prazo é em dobro. A lei está falando em 30 dias, então eu tenho que contar 60 dias. Não. Por que não? Porque lá o mesmo artigo, ou no mesmo tópico, na mesma seção que trata de advocacia pública, diz que o advogado público tem prazo em dobro para suas manifestações, mas o código frisa que quando a lei prescrever um prazo próprio para a advocacia pública, a contagem em dobro não se aplica. É o caso. Aqui, esse prazo de 30 dias é um prazo específico para a advocacia pública, é próprio da advocacia pública, tá? Então, eu não vou aplicar o prazo em dobro nesse caso aqui, porque, no fundo, por trás dessa regra dos 30 dias, eu já tenho o prazo em dobro dos 15 dias da impugnação, ok? Qual é o objeto da impugnação? Então, vamos lá. Assim como acontecia com a outra impugnação da obrigação de pagar a quantia certa, falta nulidade de citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia, a mesma hipótese. Ilegitimidade da parte é a mesma hipótese.
Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, a mesma hipótese, né? Só para lembrar, a gente tem aqui o inadimplemento. A gente tem aqui aqui a gente tem a falta do título executivo, a falta da obrigação certa liquidez exigível, tá? Aqui aquela decisão do Supremo que declara inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo que serviu de fundamento para a sentença. Excesso de execução, cumulação indevida de execuções, tá? Incompetência absoluta ou relativa do juízo de execução e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação posterior, né? Como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. E aí aqui a gente tem, da mesma forma que a gente teve com a obrigação de pagar a quantia, sem ser contra a fazenda pública, a alegação de excesso de execução cumpre a executada, e aí executada aqui é a fazenda pública, cumpre a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição, né? Então, para quê? Para que a gente alcance aí pelo menos um valor mínimo incontroverso, ok? Se não for impugnada a execução, ou se forem rejeitadas as arguições que a executada trouxe na impugnação, o que vai acontecer? Então, não teve impugnação, então você pediu para pagar, não teve impugnação, o que vai acontecer agora? Não vai ter multa, não vai ter nada. Vai ser expedido por o presidente do tribunal, a que estiver vinculado ao juízo, o juiz que proferiu a decisão, que está conduzindo a execução, vai expedir o chamado precatório, que não tem nada a ver com precatória, né? Carta precatória. Precatória é uma carta, precatória é uma forma, a carta precatória é uma forma de comunicação horizontal entre juízes de circunscrições territoriais diferentes. Então, se um juiz aqui daqui de São Paulo quer conversar com um juiz lá de Brasília, quer ouvir uma testemunha em Brasília, ele expede a carta precatória para que o juiz de Brasília intime a testemunha, tome o depoimento dela, coloca na carta e devolve para o juiz de São Paulo. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é precatório, tá? É o que tem lá na Constituição. Então, ali a partir dos artigos 100, por ali, vocês vão encontrar a questão do precatório, ok? Então, o presidente do tribunal vai expedir o precatório em favor do exequente, vai oficiar o chefe do executivo para colocar na lista, etc. Essa é uma das medidas, tá? E, por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado, aí no caso é o próprio advogado público para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, é a RPV, requisição de pequeno valor. Então, você entregou a requisição, tá? Entregou a requisição, vai ter 2 meses para que seja feito esse pagamento. Esse pagamento vai ser feito mediante um depósito na agência de banco oficial, tá? Mas aí, normalmente a gente pensa em banco oficial, quando pensa em tribunal e banco oficial, a gente pensa naquelas agências que ficam ali no fórum. Por exemplo, quando você entra com uma ação de consignação em pagamento, você deposita naquelas agências que tem ali no fórum. Mas não, aqui ele falou no banco oficial, na agência mais próxima da residência do exequente, tá? Então aqui o exequente, aquele que está buscando a satisfação do seu crédito, ele está litigando contra o ente público, o ente público já tomou conhecimento da requisição e agora basta apenas que faça o pagamento mediante depósito. Como isso tudo é feito por transferência bancária, não tem nenhuma dificuldade, né? Basta que na requisição você informe qual vai ser a conta e a agência que você vai receber isso, tá? Se a impugnação for parcial, o que acontece? Bom, a gente vai ter o cumprimento imediato da parte não impugnada,
né? Da parte não questionada pela executada, tá? E do mesmo jeito, eu até comentei ainda há pouco, coloquei aqui, ó, falei do Supremo aqui, decisão do STF, eu vou ter aqui de novo, nesses dispositivos, que também se considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo, ou fundado em aplicação ou interposição da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. A mesma coisa que eu comentei naquela aula, tá? Então, a gente tem aqui, o que é mesmo? Bom, se eu tenho aqui a sentença, ela usou o artigo 10 da lei 22, e chegou o STF aqui e disse que o artigo 10 da lei 22 é inconstitucional, eficácia ex tunc, mata isso aqui, a sentença não tem fundamento. Então, como é que ela vai ser considerada exigível, essa obrigação? Se o fundamento dessa obrigação é uma lei que o Supremo declarou inconstitucionalidade, tá? Mas o Código diz que os efeitos dessa decisão do Supremo podem ser modulados. Na verdade, o Supremo já entende isso há bastante tempo. E se não entendesse dessa forma, na verdade, não seria o CPC que determinaria a possibilidade, né, do Supremo modular a eficácia da declaração da inconstitucionalidade, porque a Constituição já fala em eficácia ex tunc. Então, se está no plano constitucional, qualquer variação disso aí ou é por meio da interpretação constitucional ou é por meio de uma emenda constitucional. No silêncio, não vai ser o CPC que vai impor uma competência ao ministro do Supremo no que diz respeito a controle concentrado de constitucionalidade, até porque o Código de Processo Civil, ele trabalha com a jurisdição civil e não com a jurisdição constitucional, né? Então a gente já está até passando aí um pouco a linha do razoável, né? O legislador. Os efeitos da decisão, então, poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. A decisão do STF deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Isso aí também a gente já falou, né? E se essa decisão for proferida após o trânsito em julgado, caberá ação rescisória, tá? E o prazo dessa ação rescisória, que são 2 anos, prazo decadencial, ele só vai ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, e não pela decisão nossa, né? Mas sim pela do STF, tá? Porque pode ser que eu já tenha uma decisão transitada em julgado, mas eu levei aí 2 anos para dar entrada na execução. Aí já passou o prazo da rescisória. Só que aqui eu estou num exemplo que ainda não saiu a decisão do Supremo. Aí quando sai a decisão do Supremo, vou ter que entrar com a rescisória. Decisão do Supremo lá no final, né, em última análise. Aí eu já estaria trocando o destinatário desses 2 anos, né? Os 2 anos para o alvo, o foco desses 2 anos. Então, 2 anos para a propositura da ação rescisória. Eu poderia pensar no trânsito em julgado da decisão exequenda, mas não é o que o legislador pensou. O legislador pensou no trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, tá? Então, é essa a regra. E é isso. Então, conseguimos aí passar, é um procedimento que ele é mais enxuto, tem menos disposições, porque a partir desse momento em que você faz a requisição de pequeno valor, vai receber dentro de 2 meses, né, no depósito bancário, na agência mais próxima da residência do exequente. Se é um valor acima daquele que é contemplado pela RPV, o que vai acontecer? O presidente do tribunal vai expedir o precatório, vai comunicar ao chefe do executivo e ele todo ano vai colocar na lei orçamentária uma quantidade ali de recursos e à medida que for chegando a vez, esse precatório vai sendo pago, tá? É possível vender, negociar esse precatório, tem muita gente que faz isso, tem dívida com o Estado e eu tenho dívida com o Estado, outra pessoa é credora do Estado, ele passa o precatório para mim com deságio, eu compro mais barato, mas eu pego aquele precatório e faço uma compensação tributária, isso aí acontece bastante também, ok?
Então, tem todo um universo aí por trás dessa questão dos precatórios, mas aí já é a questão dos precatórios. E o precatório já está num outro momento, quer dizer, quando o juiz, o presidente do tribunal expede o precatório, acabou todo esse procedimento do Código de Processo Civil e a partir daí a gente vai seguir as regras previstas na Constituição Federal, tá? Então, paramos por aqui e nos encontramos em outra oportunidade. Até lá!